Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Ó Deus, carecemos a bondade do Senhor por meio do Espírito Santo que em nós habita e pedimos que o Senhor nos guarde neste momento em que leremos a Tua palavra, onde expressaremos os pensamentos contidos na Tua palavra, que o Senhor possa nos edificar na leitura e na meditação daquilo que for falado. Confessamos que sem o Senhor nada podemos fazer e como cantamos ainda hoje, Senhor, todo bem que o Senhor recebe em nós é porque o Senhor Jesus está nesse bem. Nós, homens mortais, produzimos somente pecados, aquilo que desagrada ao Senhor, mas só podemos devolver ao Senhor aquilo que do Senhor recebemos, Cristo Jesus. Agradecemos por essa manhã, pedimos a Tua bênção na leitura e no compartilhar. Em nome de Jesus, amém. 1 João, capítulo 4, versículo 14 a 16. Diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, nós temos estudado a primeira epístola de João, então chegamos nesses versículos agora lidos. E, irmãos, a grande verdade que nós vemos nessa epístola de João é que, nesse ponto, nesses 3 versículos lidos, nós chegamos aqui a outra daquelas grandes declarações, ou uma declaração extraordinária, magnífica, que é um traço característico do apóstolo João colocado na primeira epístola. Mais uma grande verdade, mais uma extraordinária verdade, porque é a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, como o nosso Deus é vivo, como o seu Filho está vivo. E vimos nessa epístola várias verdades, grandes verdades, quando passamos desde o início, desde o capítulo 1 até aqui. Sempre apareceram essas declarações que nos elevam, ou que nos levam às alturas. Nós poderíamos colocar essa epístola de João como uma cadeia de montanhas, uma grande cadeia de montanhas. Quando você vê uma imagem de uma cadeia de montanhas, você fica maravilhado, principalmente aquelas que têm gelo na sua cobertura, né? Tem o branco, depois vai escurecendo, chega à terra. Mas o fato é que numa grande cadeia de montanhas você tem a montanha como um todo e você tem picos que se elevam no meio dessa elevação como um todo. Você tem o geral, mas alguns picos se elevam. E aqui, nesse ponto, nós chegamos em mais uma dessas verdades, comparada a essa cadeia de montanhas. Durante o estudo da primeira epístola, nós já passamos por vários picos, várias verdades contidas que se elevaram no meio dessa cadeia de montanhas, por assim dizer. Vamos citar algumas delas, para os irmãos lembrarem. Vocês, de fato, sabem que 1 João tem 5 capítulos, mas tem alguns versículos que nos sobressaem, como esses picos gloriosos na palavra de Deus. Por exemplo, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso sobressai na primeira epístola de João. Também um outro pico, temos um advogado junto ao Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nisso conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Também, o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Essas coisas os escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Estão vendo os picos aparecendo nessa grande cadeia de montanhas? E também, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, essa epístola é mais ou menos assim. Você tem a cadeia de montanhas e esses picos que sobressaem. E nesses versículos que lemos, do 14 ao 16, não é diferente.
Mas devemos lembrar que esses versículos eles estão contidos num contexto geral. Você não pode tirar os picos de uma cadeia de montanhas. Você tem que ver como um todo. Por isso a importância de um estudo sistemático das Escrituras, um estudo ou uma leitura cronológica, uma leitura total das Escrituras, vai nos levar a compreender o todo. E esses versículos também não podem ser tirados de toda a cadeia de montanhas. Poderíamos estudar esses versículos separadamente, sim, extrair deles uma boa mensagem, tranquilamente. Há alguns que conseguem fazer isso. Mas para entender todo o significado, devemos tomá-lo em todo o seu contexto. Como nessa cadeia de montanhas que acabamos de citar. E João não coloca as suas declarações por acaso. Na verdade, nenhum dos escritores da Bíblia não coloca as suas palavras, quando foram escritas e enviadas às localidades, por acaso. João não faz isso. Nenhum deles fizeram. Tudo tem um porquê. João está elaborando um argumento. João está elaborando na sua mente e quer o argumento e quer que os irmãos que recebam essa epístola entendam dessa forma. E o tema que João coloca aqui, o que ele envolve em todo o que ele está querendo dizer é a garantia da nossa salvação, a segurança da nossa salvação. João continua, os irmãos perceberam, sobre o assunto de permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. E para isso ele vai para o teste do versículo 15. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Até aqui, João tem colocado 3 pontos, ou 3 formas de sabermos que estamos em Deus e que Deus está em nós. Vamos ler novamente. O versículo 12, por exemplo. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Esse foi o primeiro ponto que João colocou até aqui, sobre a questão de saber que eu estou em Deus e que Deus está em mim. O amor ao próximo, o amor aos irmãos. O segundo, 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Opa, então, possuindo o Espírito Santo, também sabemos que Deus permanece em nós e nós nele. E agora ele fala então que aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Essas então são as 3 formas. João está preocupado em mostrar e explicar como chegamos a essa posição e como podemos fazer, então, essa grande confissão. Aqui, irmãos, o teste é considerar o seguinte: você confessa que Jesus é o Filho de Deus? Se você confessa, então você pode ficar despreocupado que Deus permanece em você e você permanece em Deus. Isso é uma segurança das Escrituras. Nós não estamos falando de uma filosofia, de algo criado pelo homem. É o próprio Deus falando conosco. Parece que é uma declaração simples, mas quando analisamos, vemos nela uma grande declaração, uma poderosa declaração. E aqui João está falando não necessariamente de eu chegar no espelho e confessar o que ele acabou de dizer, não, mas publicamente. Você no seu trabalho, você na sua casa, nos seus familiares, nessas festas de final do ano, não é isso? Nem todos os nossos familiares são cristãos, alguns ainda estão sem a salvação, ainda não creram em Jesus, então é esse momento de nós confessarmos sobre esse Filho de Deus. Irmãos, e nós podemos afirmar que a crença correta nessa declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é prova de que você tem, ou que nós temos, o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo no nosso interior nos leva a fazer essa confissão. E uma vez que fazemos essa confissão, lembremos, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. Há um ensino àqueles que dizem, àqueles que ensinam, que é possível você estar nessa posição, ou seja, você acreditar que Jesus é o Filho de Deus e só depois receber o Espírito Santo. Mas isso é uma contradição clara dos versículos que acabamos de ler. Alguns ensinam que então você pode ser cristão, mas depois receber o Espírito Santo. Não.
Está dizendo aí muito claro: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O ensino de João, ou o ensino da Escritura, é que não é possível acreditar em Jesus, ou acreditar ou crer que Jesus é o Filho de Deus, a menos que Deus permaneça em você e você permaneça em Deus. Não tem como nós interpretarmos ou querermos extrair desse versículo 15 algo fora disso. Não se pode acreditar que Jesus é o Filho de Deus sem a presença ou sem a posse do Espírito Santo. Os irmãos se lembram, as Escrituras são muito claras nesse assunto, e graças a Deus por elas. Paulo diz, por exemplo, em Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E também em 1 Coríntios, falando dos poderosos desse século, falando sobre aqueles que são sábios segundo o mundo, mas que não creram no Senhor, Paulo diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Irmãos, essa é a doutrina. Esse é o ensino das Escrituras. Então devemos entender que, separado do Espírito Santo, ou a parte do Espírito Santo, não teríamos o conhecimento de Deus. Bendito aquele dia, louvado seja aquele dia em que alguém pregou para nós. Eu não sei como foi a sua conversão, mas alguém pregou para você. Você ouvindo um rádio, lendo um folheto, ouvindo uma música, e o Espírito Santo abriu o seu entendimento, como abriu o entendimento de Lídia, ali em Filipos, também do carcereiro, para crer no Senhor Jesus. Isso é obra do Espírito Santo. Os sábios, diz as Escrituras, os poderosos desse século, eles viam em Jesus de Nazaré o quê? Um galileu, um amotinador, talvez aquele que atraía pessoas para si. Viam ele como um homem, talvez como um carpinteiro, talvez como um artesão. Mas o que Paulo fala em 1 Coríntios é que eles não tiveram ou não receberam o Espírito Santo para entender que aquele Galileu era o Senhor da glória. Porque a Bíblia diz bem claro que se eles tivessem entendido pelo Espírito Santo, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Por que eles não sabiam disso, irmãos? Paulo repete e coloca isso em 1 Coríntios. Porque não tinham, não receberam o Espírito Santo. Mas você, eu e todos aqueles que creram, acreditamos que Deus nos revelou toda essa verdade de Jesus ser o Filho de Deus por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Talvez poderíamos ver Jesus como um gênio incomum, religioso. Não, nós não vemos ele dessa forma, porque o Espírito Santo abriu o nosso entendimento. E o fato é que, quando lemos os evangelhos e vemos as reações dos discípulos, as reações dos apóstolos, eles só foram entender claramente toda essa verdade depois da ressurreição. Depois da ressurreição, então entenderam que Jesus lhes falava a respeito do templo, reconstruirei em 3 dias. Lembram desses assuntos nas Escrituras? Por quê? Porque o Espírito Santo veio e abriu o entendimento deles. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, ele fala assim: Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui, Deus permanece nele, e ele em Deus, nas nossas vidas. Paulo é muito enfático, muito claro, ou melhor, as Escrituras dizem sobre isso, quando ele fala assim: Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É lógico que os irmãos podem pensar assim, ou alguém pode pensar, então todo mundo que fala que Jesus é o Senhor é crente, é salvo? Irmãos, entendam que
João coloca isso, os escritores do Novo Testamento colocam isso, e o próprio Senhor Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Se você perguntar para Hitler, não, você não vai perguntar porque ele já morreu. Mas suponhamos que alguém perguntasse para Hitler naquela época: Hitler, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você acredita que ele é Deus? Sim. Mas e daí? Mas percebam que foi uma fala natural. Irmãos, e naturalmente, existem muitas conversões por aí. Muitas conversões, como diria Martin Lloyd Jones, psicológicas. Repetições daquilo que muitas pessoas têm seguido por aí, mas de fato não nasceram de novo porque o Espírito Santo não habita nessas pessoas. O resumo, então, até aqui é isso. Se um homem diz que Jesus é o Senhor, essa declaração significa que o Espírito Santo reside nele. Lembrem bem, pelos seus frutos. Tem os frutos da conversão. Nós sabemos disso. Todo mundo que diz acreditar em Deus, crer em Jesus, tem o Espírito Santo. Irmãos, é muito claro, a Bíblia diz, Paulo, ou melhor, o próprio João aqui na sua epístola, se alguém não ama seu irmão, o que ele é? Mentiroso. Não tem o Espírito. Então, existem as manifestações do fruto daqueles que creem. Então, esse é o primeiro ponto. Que uma crença correta, um crer corretamente, é prova do fato que o Espírito de Deus habita em nós. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a acreditar verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. E sem o Espírito Santo, irmãos, não podemos acreditar. Mas vamos colocar de outra maneira para entendermos melhor. Uma crença correta, um acreditar correto, um crer verdadeiramente, significa acreditar, aceitar a confissão e o testemunho dos apóstolos. Essa é a verdadeira verdade. Porque nós não podemos saber nada a respeito de Jesus, a não ser pelo que os apóstolos deixaram escritos. Vejam o versículo 14 e 15. Vamos lê-los juntos para entendermos melhor. E nós temos visto, alguém está dizendo, ele juntamente com outras pessoas, e nós temos visto, e nós testemunhamos, ele, João e outras pessoas, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Percebam que essa confissão, ela é acompanhada de você acreditar nos escritos de alguém. Você dar veracidade, credibilidade ao que foi escrito por aquelas pessoas que viram, por aquelas pessoas que testemunharam. Vejam o que João coloca no capítulo 1 de 1 João. Vamos ver com quem ele está falando essas verdades. 1 João, capítulo 1, versículo 1. E percebam que ele não está sozinho. Ele não viu sozinho, ele não testemunhou sozinho, ele não participou sozinho. O que era desde o princípio. O que, com os nossos próprios olhos, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, perdão, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos. Um minuto. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João coloca dessa forma, no versículo que acabamos de ler, nós temos visto, nós testemunhamos. Por isso dissemos, e aqui, existe o testemunho e a credibilidade de tudo aquilo que os apóstolos escreveram a respeito de Jesus. Nesse início da sua epístola, João está dizendo, ouvimos, vimos, contemplamos, apalpamos. E agora nesse texto ele diz, temos visto e vos testemunhamos. E testemunhamos para vocês. E ele então fala sobre essa confissão de dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o testemunho apostólico. É nisso que nós cremos.
E esse, irmão, é um grande princípio. E a palavra aqui, confessar, no versículo 15, ela está dizendo assim que você concorda com aquilo que alguém escreveu, você concorda com o que foi dito, você diz o seu amém, você dá o seu ok. Ok WhatsApp, né? O cristão fala amém, assim seja, né? Já viu como você manda uma boa... Você escreve um texto de 12 linhas, a pessoa escreve ok. Ouvimos, vimos, contemplamos, apalpamos, temos visto, testemunhamos, e dizemos mais, aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que torna os homens e mulheres cristãos, irmãos, é aceitarem e endossarem um corpo de ensinamento que foi registrado pelos apóstolos. Doutrina a respeito do nosso Senhor Jesus. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, as epístolas de Judas, de Tiago, todas vão endossar, todas vão, é como se todos eles estivessem nesse prólogo aqui de 1 João. Ouvimos, vimos, testificamos, apalpamos, anunciamos, creiam, acreditem, confessem. E devemos então perceber que o ensinamento e a doutrina foram dados pelos apóstolos de Cristo. Irmãos, nós não estávamos lá como eles estavam, nós não estivemos lá como eles estiveram, nós não vimos o Senhor como os 11 viram, não. Mas o próprio João, também ele diz aqui que você pode crer, você pode dar crédito ao que eles escreveram. Essa é talvez, a maior dificuldade dos homens neste século, do século 21, acreditar na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, que homens que foram usados por Deus a escreveram, que tiveram ali com ele. Sim, você pode ir numa palestra sobre empreendedorismo, sobre liderança, e vão falar de Jesus, que ele era um grande líder, que ensinou a 12, e esses 12 ensinaram a mais, a 3.000, a 5.000. Sim, você pode extrair. Mas todos acreditam que, de fato, ele é o Filho de Deus e confessam que ele é o Filho de Deus. Então, dissemos que nós não estávamos lá como João e como esses que ele coloca junto dele estavam. Mas aqui nós voltamos à doutrina essencial e vital, que a Bíblia é a autoridade suprema nos assuntos de fé. Você não pode crer em Jesus Cristo sem crer nas Escrituras. Aos que dizem que não aceitam a autoridade da Escritura, mas creem em Jesus. Não, eu não aceito a Bíblia, não. Acho que papel aceita tudo, não é bem assim, tem muitas contradições, muitos erros na Bíblia. Ou seja, eles dizem que não acreditam na Escritura, mas acreditam que Jesus é o Cristo. Mas a pergunta que devemos fazer é a seguinte: como que eles conhecem Jesus? Como que essas pessoas o conhecem? Como saber a verdade sobre Jesus Cristo sem ser aquilo que encontramos no Novo Testamento? Vejam que é uma insensatez as pessoas dizerem que não acreditam na Escritura e colocar uma revelação acima da Escritura. Por isso, João coloca aqui: temos visto, testemunhamos, creiam. Como pode alguém julgar o Novo Testamento sem ter ou crer que é a palavra de Deus? Como pode alguém dizer que isso é verdade a respeito de Cristo, aquilo outro também é verdade ou é mentira, se não a basear nos escritos dos apóstolos e dos servos de Deus? O que eu sei de Cristo, ou o que alguém sabe de Cristo, separado do Novo Testamento? Irmãos, nós estamos presos a esse livro. E qualquer coisa que nós quisermos acrescentar além da Bíblia é completa imaginação. Por isso, essa conversa de ir a Cristo, diretamente, sem referência nenhuma à Escritura, de acordo com o Novo Testamento, é uma loucura que alguém pode inventar. É a coisa mais perigosa que alguém pode entrar.
João está dizendo aqui, irmãos, nós somos claros a respeito disso. Ele não teve uma visão, um transe espiritual. Ele não, como no Brasil, né, tem uma seita lá no norte do país que eles têm que tomar um psicotrópico para ter visões de Deus. Esqueci o nome agora da bebida. Mas percebam que João não teve isso. Não, não. Irmãos, devemos crer que todas as epístolas do Novo Testamento foram dadas aos apóstolos e chegaram até nós. E essa é a verdade sobre Deus. Eles colocaram aí no capítulo 1, já falamos sobre isso. Por que João coloca dessa forma? Porque no início do cristianismo, irmãos, houve, nos primeiros anos da fé cristã, havia todo tipo de evangelho. Se você pegar o manual bíblico Halley, vai falar que teve dezenas, quase centenas de evangelhos que foram escritos. Mas aí chegam na palavra apócrifo, ou seja, evangelhos de origem duvidosa, escritos de origem duvidosa. E esses escritos de origem duvidosa, eles vinham de homens que não eram guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Eles acreditavam na sua própria imaginação, ou às vezes até inspirados por demônio, espalhando histórias sobre Jesus que não eram verdadeiras. E aí ensinavam isso na igreja primitiva, trazendo tumulto naqueles dias. Por isso, então, Deus levantou os apóstolos, né? O próprio Senhor Jesus, ele separou dentre os seus discípulos 12 para serem apóstolos e os instruiu, os ensinou, os capacitou. E hoje nós temos, então, o cânon da Escritura. É isso que nós cremos. Essa é a verdade. Por isso Deus levantou esses homens para nós termos isso como veracidade. O que lemos hoje pela manhã, que Lucas escreveu a respeito do Senhor, a respeito da sua ressurreição, a respeito de tudo que fala sobre ele nos evangelhos, que Paulo também fala, isso é pura verdade. É a verdade sobre Deus que nós temos nas nossas mãos. Por isso João diz: vimos, testemunhamos, confessem, creiam. O segundo grande princípio que vamos colocar aqui é que o crer corretamente significa você aceitar a confissão e o testemunho dos apóstolos. Você só conhece Cristo a partir do que eles escreveram. Não foi uma revelação. Você só conhece Cristo a partir do que está escrito no Novo Testamento. Na verdade, no Velho Testamento. Daqui a pouco chegaremos sobre isso. Essa foi a grande ênfase, irmão, da Reforma Protestante. Os irmãos se lembram, século XVI, Martim Lutero, somente a Escritura, sola a Escritura, só ela tem a verdade. Vimos, testemunhamos, creiam. Há muita conversa mística por aí, na tentativa de evitar as Escrituras, de apagar as Escrituras por causa do elemento sobrenatural, dos milagres que nela estão contados, que nela contém. Irmãos, porque alguns querem construir um Jesus separado do Novo Testamento. Alguns querem contar uma história sobre Jesus que não está nas Escrituras, e não podemos acrescentar nem retirar nada das Escrituras. Qual o Jesus que as pessoas podem conhecer afora daquele que está descrito, acompanhem comigo, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos e no Novo Testamento? Qual Jesus que essas pessoas podem dizer conhecer? Dessa forma, irmãos, você e eu, nós estamos presos às Escrituras, e você aceita ou você rejeita a confissão e o testemunho dos apóstolos sobre o Senhor Jesus. É isso. Esse é o contexto do século XXI. Como as pessoas do século XXI vão crer ou podem julgar os evangelhos, na verdade? O que elas sabem? Internet? Encontraram alguns escritos, encontraram sobre Jesus que talvez ele tivesse um caso com Maria Madalena e teve um filho com ela. Por meio de quais escritos podem os homens descrever os feitos de Jesus sem ser os das Escrituras? O fato é, irmãos, é que nós não sabemos nada a respeito dele, a não ser o que foi dito a respeito dele, que está registrado nas Escrituras.
na Bíblia Sagrada. E isso é a confissão e o testemunho dos apóstolos. E chegamos então ao terceiro princípio. Qual que é a crença correta? O que é verdade a respeito desse Filho de Deus? E deixando esse reino da controvérsia, nós aceitamos, nos apegamos aos escritos dos apóstolos. Ou você tem outro livro, ou você conhece outra verdade, você tem um Cristo mais, ou a Bíblia mais, como tem os mormons, como tem muitas religiões cristãs por aí. Existe uma revelação de um homem, dada a um homem, tem as Escrituras. Então, é Escritura mais alguma coisa? Não. Então, a crença correta é o que João coloca no versículo 14 aí para nós. Esse, na verdade, é um grande pico se elevando naquela cadeia de montanhas que vemos na Epístola de João, e ele coloca assim no versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Em quem o homem pode conseguir salvação? Em quem toda a história em quem os homens de toda a história puderam encontrar salvação? E aqui nós começamos com Adão, primeiramente dizendo, Adão encontrou salvação em Deus. Diz o Evangelho que Adão é filho de Deus porque ele creu na obra substitutiva, ele creu naquele que haveria de vir. Da mesma forma, contou para os seus filhos. Temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. João nos diz isso. Diz que é importante conhecer a Deus, conhecer essa verdade sobre Deus. Ele coloca aí, graças a Deus, nós vimos e testificamos para vocês, creiam nessa verdade. No início da carta, então, ele fala sobre isso. João, no seu Evangelho, ele trata da mesma forma sobre essa verdade. Ele fala assim, as palavras do Senhor Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele traz isso no seu Evangelho. Mas o que então, poderíamos perguntar, já que essa é a verdade, e eu tenho que crer nessa verdade, o que os apóstolos expuseram? O que esses escritores que temos citado escreveram a respeito dele? Porque João coloca, temos visto e testemunhamos. Irmãos, em outras palavras, a sua fé e a minha fé é fundamentada em tudo o que eles disseram. E aqui nós podemos acrescentar os escritos do Novo Testamento, como Pedro coloca na sua segunda epístola. Ele fala assim, homens santos, falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Pedro está falando a respeito dos escritores do Velho Testamento, mas nós podemos colocar essa frase também para os escritores do Novo Testamento. As epístolas foram escritas por homens santos, falando da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mas o que eles expuseram? O que eles falaram? O que podemos aprender, então, que eles testificaram? E o que João coloca é algo mais ou menos assim. Não é mais ou menos assim. É uma verdade assim. Olha, nós vimos, ouvimos, apalpamos, testificamos, anunciamos a vocês. Sabe o que nós vimos? Nós vimos uma pessoa e lembramos do enigma que foi nos apresentado. Um homem comum, um homem que tinha um pai, tinha uma mãe, tinha irmãos, um homem que trabalhava com madeira, era carpinteiro. Mas esse homem, ele foi nos apresentado. Nós olhávamos para ele, sim, aparentemente, um homem como os demais homens, mas ele sempre nos surpreendia. Ele era extraordinário. Talvez João pudesse usar essa palavra. Ele estava sempre nos surpreendendo. Havia algo nele, uma irradiação, que continuou raiando na vida dele. Havia algo sobrenatural nele. Nós perguntávamos um ao outro, o que é isso? Quem é esse homem? De onde ele surgiu? João coloca assim, então, os evangelistas, que muitas vezes o Senhor Jesus os amedrontava.
mas ele sempre nos surpreendia. João coloca isso no seu evangelho. Vimos a sua glória. Havia os seus ensinamentos. Os apóstolos escreveram, vimos e testemunhamos. Os seus ensinamentos não eram como os dos escribas, não eram como os dos fariseus. Ele falava com a autoridade. Lembramos, certa vez, que ele proferiu um sermão, chamou a nós, os seus discípulos, e nos levou a um monte e nos deu um sermão, um grandioso sermão, e nós ficamos como que olhando uns para os outros, dizendo: que doutrina, que palavra, que verdade. Isso eles expuseram, e eles não guardaram isso para eles. Como eles dissessem um para os outros, havia glória, verdade nas suas palavras, dos seus lábios extravasava palavras de graça. Vimos, testemunhamos, testificamos, creiam nisso. Mas também os apóstolos poderiam dizer: nós vimos as suas obras. Vimos o que ele fez e damos testemunho dessas obras. Tudo o que ele fez, nós deixamos para vocês, testificamos. Talvez João pudesse dizer, na verdade, eles disseram, os evangelistas deixaram isso registrado assim: ele era totalmente diferente. Só podia ser Deus. Uma vez estávamos com ele e ele nos convidou para atravessar o mar. Entramos num barco, nós os discípulos, e ele também entrou no barco, mas sabe o que ele fez? Ele deitou ali na popa do barco, botou um travesseiro e deitou, e veio uma tempestade tremenda. As ondas, os ventos, a água começou a entrar no barco, e nós ficamos desesperados com aquela situação, e olhando para ele: é Deus ou não é? Nós dissemos: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir que, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. E eles dizem: sabe o que ele fez? Ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento aquietou-se e fez grande bonança. Vimos vários milagres. Vimos e testificamos e dissemos para vocês: creiam, confessem que ele é o Filho de Deus. Dentre esses milagres, sinais, coisas, diz João, se eu pudesse relatar uma a uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que fossem escritos. Isso vimos, testificamos. Vimos ressurreição de Lázaro, vimos ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva. Parece que ele controlava os elementos, parece que ele controlava tudo, a vida, a morte, tudo estava subserviente a ele, tudo estava ao seu domínio, tudo estava sujeito a ele, ao seu poder sobrenatural. Vimos, testificamos, mas também vimos muitas coisas acontecendo a ele, poderia dizer João. Certa vez, ele convidou a mim e a outros 2 discípulos, Pedro e Tiago, e nos disse: ei, preciso que vocês 3 venham comigo, vamos subir ao monte. E subimos ao monte com ele, mas o que aconteceu ali foi algo espetacular, extraordinário. O que nós vimos ali foi que ele, um homem comum, um galileu, um carpinteiro, foi transfigurado. Certamente foi da parte de Deus, porque nunca vimos algo daquela glória inaudível. Nem os nossos pais não viram algo daquela grandeza que vimos. As suas vestes ficando resplandecentes. Sim, apareceram 2 pessoas ali, Moisés e Elias. Hoje entendemos que eles não valem nada sem ele, porque veio uma voz do céu e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A completude de Moisés e Elias
é só com a revelação da glória que vimos no Filho. João poderia dizer, também me lembro certa vez no Getsemane. Ele suou nas suas orações gotas de sangue. Eu estava ali, eu vi. É certo que eu cochilei, dormi. Lembro de olhar para ele na cruz e ele falar algumas palavras para mim na cruz. Talvez João dissesse, vimos a sua glória. Vimos o seu sepultamento, sim. Mas depois ele apareceu para nós. Estávamos todos tímidos, acovardados, com medo das autoridades, e ele de repente atravessa uma parede e chega até nós. Vimos ele ressurreto, vimos a sua glória, vimos sua ascensão aos céus. Irmãos, esse é o registro. Essa é a verdade. Portanto, o que torna os homens e mulheres cristãos é confessarem isso. Confessarem esse corpo de doutrina, esse ensinamento dos apóstolos. Confessarem que Jesus é o Filho de Deus. E também confessarem que Ele é o Salvador do mundo, porque os apóstolos também viram e testificaram que João Batista diz a respeito dele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou o próprio Senhor Jesus dizendo, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ou, como Mateus disse, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lembravam de tudo isso. Lembravam e ensinavam aos discípulos. Esse ensinamento é o ensino, ou a doutrina e a confissão dos apóstolos. Eles não saíram, irmãos, pregando elevação moral. Não saíram. Isso é uma grande verdade nas Escrituras, né? Você não vê nenhum dos escritores falando que são de direita, ou falando que são de esquerda, ou falando que são do centro, ou que não gostam de César, ou que não gostam de Herodes, que não gostam... Não. Eles não saíram pregando elevação moral, nem falando do governo política da época, nem da situação internacional. Não. Eles apresentaram fatos sobre a pessoa que viram, uma pessoa extraordinária, e ensinaram que ele era o Filho de Deus enviado. Eles, poderíamos colocar assim, como que se eles dissessem, nós só viemos a entender todas essas verdades após a sua ressurreição. Havia uma nuvem em nosso entendimento, nos nossos olhos, sim, mas ele abriu o nosso entendimento, ele abriu a Escritura para nós, ele nos mostrou o que estava escrito a respeito dele no Velho Testamento, o que ele havia de sofrer, sim. Ele mostrou que era a verdadeira oferta de Abraão, ele mostrou que era o verdadeiro Cordeiro de Moisés, ele era a pedra ferida, ele nos mostrou tudo isso. Tudo isso nós vimos e testificamos. Testificamos a vocês, Jesus, sua vida, sua obra, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão. Irmãos, dessa forma, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, quem o confessa publicamente, aceita esses ensinos. Não aceitam que ele era simplesmente um homem comum, um agitador político, um exemplo moral, um filósofo, um doutrinador, mais um galileu. Não. Longe disso. Confessam que ele é o Filho de Deus, que ele é o unigênito do Pai, que ele é o Senhor da glória, que ele é o Salvador do mundo, que ele é o Filho de Deus. E sabem que fazendo isso, Deus permanece neles e ele em Deus. Concluímos então, irmãos, que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, ensino, repreensão, correção, edificação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus pela sua bendita palavra. Glória a Deus por Jesus Cristo.